Continua, Senhor, continua, Senhor. Continua nesse lugar. Continua, Senhor, com a Tua presença. Teu Espírito, Pai, vem nos convencer. Pelo Espírito, é pelo Espírito, Pai. Vem nos convencer da palavra da verdade. Vem nos curar, vem, Senhor, nos transformar. Vem nos libertar. Vem, Pai, Senhor, e habita, Pai, pela palavra no nosso espírito, no nosso entendimento. Não só conhecimento, Senhor, mas também discernimento. Pai, em nome de Jesus, transformação pela palavra da verdade, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa, Pai, compreender e comprovar que a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, nos edifica como igreja, nesse momento, Pai, da palavra, da ministração, um pouco mais, Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode se sentar, fique à vontade, se assente, aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, deixa ela aberta, Ezequiel capítulo 14, de 1 a 6, deixa ela aberta aí, eu vou até chegar lá, eu vou conduzindo você aqui a alguma reflexão. Semana que vem, final de semana que vem, a gente vai ter na congregação Greenville, uma conferência de adoração, e a temática lá é sobre a idolatria do ego, do eu, e como isso está conectado à adoração a Deus, e como isso então é algo que precisamos discernir muito, amém? Então, pesquisando, buscando a palavra do Senhor para esse final de semana, o Senhor aqueceu o meu coração com um pouco daquilo que vamos ministrar lá, mas uma palavra para hoje, falando sobre verdadeiros adoradores, amém, queridos? Verdadeiros adoradores. E aproveitar aqui também, pastor Pedro, é um pastor muito parceiro aqui da nossa igreja, sempre está por aqui nas quintas proféticas, da igreja pentecostal Grande Seara. Eles vão estar numa festividade também esse final de semana que vem, dias 17, 18 e 19 de abril, às 19 horas, então, na igreja Grande Seara. Pastor Pedro Xavier está convidando a igreja, amém? Então, sintam-se convidados, dia 17, 18 e 19. Tá bom, irmãos? Fiquem à vontade para poder participar também aqui com o pastor Pedro da nossa igreja Grande Seara. Glória a Deus. Nos sentimos honrados pelo convite dessa amada igreja, desse amado pastor. Amém? E também no Greenville, né? Lá vai ser sábado e domingo. Eu te dou uma orientação, irmão. Vá lá no sábado, amém? Fica aí à vontade para você escolher, né? Mas no domingo, irmão, por favor, venha para cá, domingo à noite, tá? Amém. Mas fique à vontade, é brincadeira, fique à vontade. Verdadeiros adoradores. Nós precisamos, irmão, dar muita atenção, e é isso que eu tenho feito nesses últimos dias, procurando, sondando o meu coração, a minha mente, o tempo todo, e isso também se estende à igreja, porque aquilo que nós estamos vivenciando de Deus, nós como pregadores também estamos, sendo revestidos de uma verdade que começa a transformar nossas vidas, impactar nossas vidas, e essa verdade então também vai ganhando forma como ensino, né, como mensagem para a igreja do Senhor. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso dom, pela graça de Deus. Os ídolos do coração, eles
precisam, irmãos, ser discernidos. E eu quero ir com vocês dos ídolos do coração à adoração em espírito e em verdade. Nós vamos entender e chegarmos lá onde Jesus ele declara para aquela mulher samaritana, dentro de um contexto. A mulher samaritana pergunta para Jesus: aonde devemos adorar a Deus? No monte A, no monte B, não é? E Jesus então dá uma resposta para ela que muda toda a revelação que o próprio Israel está tendo acerca da adoração e que o mundo também. Isso é algo muito sério que nós precisamos entender. Deus, ele nunca teve problema apenas com os ídolos de pedra, com a imaginação do homem, que por imaginação humana faziam seus ídolos, seus deuses, e davam forma para esses deuses, essas imagens, e o mundo todo foi contaminado pela mentira desses ídolos, desses deuses. E embora as civilizações, as nações, tinham um culto sincero a esses deuses, eles não eram de verdade. E é muito interessante isso, irmãos. Como de repente, nós podemos ser sinceros numa liturgia, em um culto, em um ritual, buscando a Deus, mas não é o Deus verdadeiro. A adoração é de verdade, mas o Deus que nós estamos buscando, ou a imagem desse Deus é uma imagem uma imagem distorcida de Deus, e nós estamos entendendo o que é Deus. Então, preste bem atenção. O maior problema sempre foi os ídolos de dentro do coração. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que aquilo que está externo é uma manifestação daquilo que está no interior da gente. E aí a gente vai estar pensando sobre isso, ministrando sobre isso. Por quê, irmãos? É possível, como eu disse, estar no lugar certo, falar as palavras certas, viver uma vida religiosa legítima, e ainda assim estar com o coração dividido por dentro. Dividido por dentro. E deixa eu te falar, a coisa foi ficando complicada, principalmente com Israel, que conhece o verdadeiro Deus, mas que também começa a adorar outros deuses e trazer o costume das outras nações, coisas que Deus tinha falado com muita clareza na sua manifestação, na sua relação com Israel, e agora Israel não deixa de adorar a Deus verdadeiro, mas agora inclui nos seus cultos, nas suas liturgias, deuses, até imagens. E Deus, ele começa a falar pelos profetas, ele começa a falar pela própria lei, a sua palavra, trazendo essa revelação. Amém, queridos? E é exatamente isso que Jesus, ele confronta. É o que os profetas já denunciavam há muito tempo. Então, primeira verdade que eu gostaria de falar com você: ídolos não começam no altar, irmãos. Eles começam no coração. Ídolos é uma imaginação, é uma forma que nós damos para aquilo que nosso coração, nosso interior está desejando, ou contemplando, ou buscando. Então, os ídolos não começam no altar. O altar é uma forma. O ritual se tornou uma forma, mas a essência, irmão, está dentro. Por quê? Jesus falou, a adoração a Deus, o verdadeiro, precisa ser em espírito e em verdade. Ora, se Deus é espírito,
é necessário adorá-lo em espírito, ou seja, não é de fora para dentro que adoramos a Deus, é de dentro para fora. Amém, irmãos? E a idolatria segue esse padrão, com cheiro de verdade, sabe? Com forma de verdade, mas na sua essência, misturado com a mentira. E antes de a gente falar de hoje, nós precisamos olhar então para trás, Israel entrou em uma terra chamada Canaã, e ali havia deuses na terra de Canaã. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o nosso presbítero Alcindo leu aqui um texto muito interessante, também para o contexto dessa mensagem, aonde Moisés ali encerra um ciclo, o Senhor levanta Josué, e eles estão exatamente no momento para entrar na terra de Canaã, ou seja, a terra prometida, e essa entrada, irmão, ela é na base da guerra. Vocês percebem que um processo com Deus, irmão, levou 40 anos de saírem do Egito para chegar na terra prometida. E por que levou 40 anos? Porque o caminho era longo? Não, irmãos. Os estudiosos dizem que a caminhada era para ser para 11 dias. E eles ficaram 40 anos rodando. Por quê? Porque Deus estava tratando o coração e a mente, a idolatria deste povo que aprendeu, irmão, lá na escravidão do Egito, expressar sua fé a Deus, oravam a Deus, mas estavam se misturando com o costume dos deuses egípcios. Tanto é a radiografia da verdade, que Deus, irmão, com mão poderosa, tira com as maldições das pragas, das 10 pragas, convence todo o Egito, convence todo Israel, tira Israel de lá, e eles estão caminhando, poucas pernadas, eles chegam no Mar Vermelho, o Senhor abre o Mar Vermelho, e todos esses sinais, todas essas evidências, vão convencendo o Egito e vão convencendo Israel. E aí quando Deus, então, quando eles chegam no Monte Sinai, Moisés é convidado para subir para o monte, passa 40 dias lá, o povo lá embaixo, irmão, na primeira semana. Não, Moisés não vai voltar. Arão, o escolhido, irmão, para conduzir o povo à adoração a Deus, que seria o sumo sacerdote. Arão, Moisés não vai vir, bora. E aí tiveram a ideia, irmãos, de quê? De fazer um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com Deus lá no monte, o Senhor trazendo os mandamentos na tábua de pedra, Deus já falou para ele: Moisés, desce lá. O povo já fez um bezerro de ouro, estão adorando esse bezerro, junto com uma liturgia, me adorando. A Bíblia diz que eles estavam adorando a Deus com um bezerro de ouro. Entende, irmãos? Para entrar em Canaã, e Canaã, irmão, é uma terra que Deus fez especificamente para trazer, irmão, uma pedagogia da verdade de Deus sobre a humanidade, sobre as nações, sobre as culturas e sobre a história. Porque Canaã é um lugar, irmão, infestado de deuses. De deuses. Então perceba que o Senhor leva o povo, sua nação, para o Egito, para denunciar os deuses do Egito. Agora ele leva para Canaã, para denunciar os deuses de Canaã, quer dizer, os ídolos, as mentiras, e o Deus verdadeiro então vai trazendo um relacionamento com Israel, e esse relacionamento ele vai revelando essas verdades. E haviam ali, irmão, alguns deuses. Eu vou colocar aqui alguns, porque eu quero ligar eles com esses deuses dos altares de Canaã, e eu quero ligar eles com os deuses ou os ídolos do coração. Os ídolos que não têm imagem, mas que eles estão dentro do nosso coração, e eles vão expressar fora
aqui, por exemplo, Baal. Baal era um deus de Canaã, e um dos principais. E Baal está ligado à prosperidade, estava ligado ao ciclo das chuvas, das colheitas e à prosperidade, irmão. Baal. Um outro deus é Azerá. Azerá era uma divindade em Canaã, muito ligada à fertilidade e ao prazer sexual. Então, o culto a essa divindade era com prostituição ritual, sabe? Para poder trazer fertilidade, multiplicação, crescimento na terra e entre as pessoas lá. Moloque, muito conhecido, ligado ao sacrifício extremo. Era aquele deus que era uma imagem de touro, não é? E ele era uma imagem de um touro assim, grande, fazia do ventre dele como se fosse uma fornalha, essa imagem de touro, e na fornalha eles sacrificavam os filhos, jogando os filhos na fornalha, e esse tipo de sacrifício era para poder amansar os deuses da colheita, e isso estava ligado muito também à questão da prosperidade. Então eles sacrificavam os filhos e as crianças. Irmãos, a coisa ficou tão terrível, que em todo esse processo, irmão, em todo o processo, em toda a história com Deus e Israel, desde o tabernáculo de Moisés até o tabernáculo de Davi, de Salomão, Israel se prostituía com esses deuses. O próprio Israel chegou a fazer abominações diante do altar de Deus. Israel se acostumava em adorar a Deus de acordo com a lei de Moisés, mas também adorar outros deuses. Mas entenda, irmão, esses deuses não eram apenas religiosos, eles representavam desejos, buscas, anseios humanos, como por exemplo, segurança, prosperidade, controle, poder, prazer. E é por isso que o problema não terminou, irmãos. Entre nós aqui, queridos, nossa igreja, nossa comunidade, que cultuamos a Deus, tem alguma imagem de escultura que nós cultuamos aqui? Não? Na sua casa? Não? Aleluia, glória a Deus. Mas será que temos ídolos dentro do nosso coração? Em que nós estamos adorando a Deus, o verdadeiro, mas nós levantamos ídolos. E é por isso, irmão, que ainda nós não chegamos na plenitude do Evangelho, na plenitude de uma maturidade espiritual. É por isso que ainda, talvez, alguns ciclos de maldições, nós ainda colhemos. Entende, irmãos? Esses deuses mudaram de forma, mas continuam existindo dentro do coração humano. Israel não caiu diante dos deuses de Canaã, caiu diante dos desejos do próprio coração. Há uma denúncia profética, irmão, antiga. Ouça o que Deus diz lá em Ezequiel 14, 1 a 6. Abra comigo lá, vamos comigo lá. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 a 6. Diz assim: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Tipo assim, irmãos, Deus está falando para as autoridades de Israel,
através do profeta. E Deus fala para o profeta: olha, esses homens aí, que estão me cultuando, que estão me buscando, deixa eu falar uma coisa, uma denúncia. Eles têm deuses, ídolos, dentro deles. Eles me cultuam, fazem rituais conforme a lei para mim, mas eles têm deuses dentro do coração. Olha isso aqui, irmãos. Aí Deus pergunta assim: será que eu deixo me ser encontrado por eles? Será que eu vou me manifestar através da forma como eu dei para eles de culto? Será que eu vou me deixar ser encontrado por eles? Veja bem, irmãos, ele está perguntando para o profeta: seria justo eu, o Deus verdadeiro, dividir a minha glória, a minha verdade, com os deuses de mentira? Tem coisas dentro de vocês que tomam o lugar do verdadeiro Deus. Tem desejos, tem vícios, tem buscas dentro de vocês que se tornaram um Deus, um ídolo. Do tipo assim, irmão, Deus que sonda nossos corações e mentes. Talvez ele ficasse assim imaginando, estou dando um Deus adolescente aqui para nós. Ele ficar te enxergando e você põe ali seu medo, seu temor diante de Deus, mas você tem uma paixão, irmão, um apego por tais coisas dessa terra, que Deus está vendo, irmão, que essas coisas dividem seu coração de Deus. Entende? Deus está zen. E só que não é a questão, irmão, de ser adorado com exclusividade. É o cheiro da mentira. Não dá para suportar, irmão. Não dá. Da falsidade. Você tem buscado, irmão, aquilo que é talvez uma mentira de uma maneira verdadeira. E isso, irmão, Deus, ele fica muito incomodado, porque você não foi criado para ser da mentira, para ser enganado pela falsidade. Você foi criado para viver a verdade. E vivendo a verdade, meu irmão, nós seremos livres. Amém, irmãos? Deus te vê como um escravo. Deus te vê como um escravo. Alguém que não está livre pela verdade. Nós estamos enganados, nós estamos escravizados, irmãos. E nós fazemos amores. E o nosso coração vai se enchendo desses amores, quando Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E Deus vê que não é de todo o coração. E não é uma questão de egoísmo de Deus, irmão, pelo amor de Deus. É uma questão de verdade. É de ver a gente sendo escravizado por uma mentira, ou por um engano que nós mesmos criamos como se fosse Deus. Isso cheira a Éden. Isso cheira aquela mentira de Satanás para os ouvidos de Eva e para Adão. Se vocês comerem, vocês serão como deuses. Mentira. Mentira. Você não foi criado para o engano, você não foi criado para o pecado, você não foi criado para ser escravo. E graças a Deus que o Evangelho chegou até nós, e o Evangelho é um convite a nos desapegar de nós mesmos. E aí você precisa entender isso, irmão, que nossos deuses, nosso ego, nossos ídolos precisam morrer. Amém, irmãos? Olha o que diz, e continua o texto do versículo 4. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor,
Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Amém, irmãos? Tem uma coisa curiosa aqui, irmão. Deus está dizendo assim, ó: já que vocês desejam tanto, eu vou entregar vocês ao desejo do coração de vocês. Eu vou entregar vocês à idolatria. Só que tem uma coisa: eu vou falar com vocês dentro da idolatria. E eu vou mostrar para vocês o que é a verdade e o que é a mentira. Amém, queridos? Veja isso aqui, irmãos. Perceba, irmão, que Deus não disse que os ídolos estavam nas mãos. Ele disse que estavam no coração. E isso muda tudo, porque agora, irmãos, não é mais sobre imagens, é sobre intenções, desejos, prioridades, apegos, carências. Olha isso aqui, irmãos. Ídolos externos são apenas um sintoma. O problema real está lá no interior do coração. É o coração que cria deuses à imagem de seus desejos. E Deus diz: eu vou entregar vocês aos seus desejos. O coração cria deuses à imagem de seus desejos. Baal, prosperidade. Nós precisamos prosperar. A vida tem que funcionar, tem que dar resultado. Baal. Olha isso aqui, irmãos. Vamos para hoje, os ídolos modernos, na mesma essência. Jesus expõe isso claramente. Eu quero ir com vocês lá em Lucas, capítulo 16, versículos 13 a 15. Lucas, capítulo 16, 13 a 15. Vou te dar aí. Agora é Jesus, irmão, ensinando e falando essas verdades para Israel, para os judeus. Olha o que ele diz, irmão. Lucas 16, 13 a 15, quem encontrou, diga amém. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Os fariseus, linha fina do judaísmo, irmão, líderes da elite, os fariseus, que estavam estudando Bíblia, irmão, todo dia, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, para os fariseus: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Olha aqui, irmão, dinheiro, reputação, conforto, poder. Escute isso aqui, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são os que se justificam a si mesmos. Orgulho. Olha isso aqui. Aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Para aqui, irmão. Se esse valor na sua vida, irmão, é que move a sua vida,
é que faz você levantar de manhã, irmão. É que dá razão para respirar dos seus pulmões. E se esse valor, irmão, que você colocou como algo muito estimado, se não for Deus, é um ídolo. É um ídolo, irmão. Você não está com segurança espiritual. Porque Deus está vendo que de repente você é capaz de morrer por isso. Isso vai te levar à morte. Você é capaz de brigar e odiar pessoas e dividir pessoas. Você é capaz de matar por causa disso que você colocou como muita estima dentro de você. Orgulho, reputação. Você tem que estar no controle. Jesus falou, olha, o dinheiro, o conceito de prosperidade, o conceito de sucesso, irmão, que a gente está tendo no mundo e até dentro das igrejas, será, irmão, que não é um bezerro de ouro, que nós colocamos como ídolos dentro do nosso coração, e se Deus pedir, meu irmão, para sacrificar isso, a gente fica dividido. Como assim? Como assim adorar a Deus sem nada nas mãos? Tipo Jó? Será? Aqui está o novo Baal, irmãos. Não é uma estátua, não é uma imagem, é o dinheiro. Dinheiro no coração. Não é dinheiro na mão. É dinheiro no coração. Se tornou um ídolo, se tornou um Deus. Vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículos 2 a 5, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículos 2 a 5. E sabe o que é pior, irmãos? Lembra que eu te falei que foram 40 anos para Deus tirar o Egito de Israel? Foi numa lapada tirar Israel do Egito, mas foi um processo tirar os ídolos do Egito, de Israel. E qual que é o problema, irmão? O problema é que a gente vem desde criança, irmãos. Atenção aqui. Você vem desde criança, de muito cedo, com o sentimento de ser dono. O seu ego, irmão. Sabe quando você perdeu o céu? Quando você se dividiu do seu pai e da sua mãe aqui da terra. Você era criança, bebezinho, fase de infância, de inocência. Aí você foi crescendo um pouquinho, aí seu pai e sua mãe foi te dando coisas. Atenção, irmãos. Foi te dando coisas. E teve um exato momento, irmão, que a gente deixou de ser criança para se tornar dono. Quando isso aconteceu, irmão? Quando eu deixei de ser criança para me tornar dono? Quando eu peguei isso que meu pai e minha mãe me deu, foi um presente, eu não fiz nada por merecer, foi um presente, foi me dado. Foi me dado uma mamadeira. Qual que é a marca boa aí da mamadeira para criança, irmão? Hã? Fala aí as mães. Qual? Ai, gente. Hã? Não lembra mais. Vamos fazer filhos, irmãos. Aquela mamadeira top, com LED, pega internet, faz pedido online, essas coisas. Aí você com a mamadeirona aqui, ó o nenê. Aí o outro vem e quer a mamadeira, e você, puxa para cá. É meu. Aquele carrinho top, você já está mais crescidinho.
Ó, que legal, o vizinho veio, o amigo veio, vamos brincar juntos. Brincar junto? Ai, tadinha, as crianças tão lindinhas, tão bonitinhas. Será? Entendeu? Daqui a pouquinho você está, não, é tranquilo, é criança. Eles estão pegando o cabelo do outro, se embolando por causa do carrinho. E por quê, irmãos? Isso é coisa de criança. O que eu quero dizer é o seguinte: começou o coraçãozinho mudar. Isso é meu. Não reparto. Então, desde criança, irmão, o meu ego é me dar, me dar, me dar. É meu, eu quero, eu mereço, eu preciso, é meu. O teu ego se tornou um bezerro de ouro. E a tua vontade, os teus desejos, desde criança, irmão, você vai fazendo uma idolatria, que é muito complicado deixar isso da noite para o dia, porque você se apega a esse Deus. Morrer para si mesmo é um convite de cruz, que o próprio Deus, que não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, não se apegando à divindade. O que é isso, irmão? Para aí. Eu sou homem, verme, barro, me apego a coisas de barro, que o tempo consome, que as traças comem. Agora nós estamos falando de um Deus, que não se apega à própria divindade, e se esvai da sua glória, se desfaz da sua glória, para nascer no barro, como eu. Por isso que Jesus disse para aquele jovem: doa tudo, vende tudo que você tem, e vem me seguir. Aquele jovem entristeceu, porque desde criança, Jesus falou assim: não, cumpre os mandamentos. O jovem falou assim: eu faço isso desde quando eu nasci. Então te falta uma coisa, vende o que você tem, dá para os pobres. Ídolos, ego, orgulho. Aquele jovem rico, que era o dono do controle, eu sei a roupa da marca que eu uso, eu sei o tipo de comida que eu como, eu sou senhor de mim mesmo, certo? Agora você vai ter um senhor, você vai almoçar quando Jesus falar que vai almoçar, você vai usar as mesmas roupas que todo mundo usa aqui no grupo de Jesus. Vem comigo, vamos caminhar no discipulado. Esse homem recusou, me parece, o convite. Você é dono de si mesmo. Aceitar morrer, irmão, para si mesmo, esse é o Evangelho. Aqui começa o Senhor nos libertar das mentiras, dos enganos que nós mesmos, pelo próprio entendimento nosso, desde criança, irmãos, nos viciamos. Colossenses 3, 2 a 5, eu quero ir com você um pouquinho. Diz assim, queridos: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Escuta, igreja, escuta, alma, se acalma. Tudo bem ficar escondido em Cristo, irmão? Ou você tem que se aparecer? Tudo bem, irmão, Cristo aparecer e você ficar escondido, irmão? Tudo bem, irmão, Cristo receber a glória e você, irmão, ficar sem glória? E aí ele está falando, por um tempo, meu irmão, se humilhem,
Por um tempo, irmão, quebre o orgulho de vocês. Por um tempo, irmão, se desapeguem de si mesmo. Por um tempo, irmão, pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se escondam em Cristo. Porque se vocês fizerem isso, no tempo devido, Ele os exaltará. Ele os glorificará. Amém, irmãos? Entenda isso aqui, irmão. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Eu não vou nem colocar imoralidade sexual como idolatria, porque seria forçar o texto aqui. Mas vamos ficar só por aqui. Ganância. Vontade de ter controle, vontade de ter conforto, prazer em ter, ser dono, possuir. Tudo bem, irmão, você ter, desde que você consiga se desapegar e repartir. Qual que é o problema, irmão? Não há problema nenhum em você ter. Deus é o dono do ouro e da prata, e tudo que Ele criou é para ser dado para os seus filhos, como herança. O problema, irmão, é que a gente perdeu a mente de filhos, e conseguimos uma mente de dono, uma mente idólatra, igual a de Satanás, que cobiçou, que teve ganância de olhar para o trono de Deus e querer se assentar lá, desbancando Deus e querendo tudo para si. Só tem um caminho, irmão. Essa natureza precisa morrer, porque essa natureza se tornou um Deus, se tornou um ídolo. Amém, queridos? Amém, irmãos? Aqui está então Azerá dos nossos dias. Não é um poste de ídolo, é um coração dominado por desejos terrenos. Amém, queridos? Desejos, vontade de possuir, vontade de ter poder, posses, aparências. Meus irmãos, é possível ter essas coisas, desde que sejam coisas, desde que a sua prioridade tenha um lugar certo da identidade de quem é Deus, e você não tenha imagem nenhuma distorcida de quem é Deus, você tem a imagem perfeita e verdadeira de quem é Deus. E aí, meu irmão, você tendo, tudo cultua a Deus. Você reparte, você faz amigos. Lembra do que Jesus disse? Por que vocês acumulam tesouros aqui na terra? Por quê? Por que acumular tesouros na terra? Olha a natureza, olha os bichos, olha o passarinho. Cadê o guarda-roupa do passarinho? Cadê a despensa das aves? Olha que beleza. Elas não tecem, elas não plantam, mas o Deus do céu alimenta e cuida delas todos os dias. Por que você quer ser dono e perder a alegria de ser filho? Você pegou uma mente de escravo e ainda não consegue discernir o que é ter uma mente de filho, de depender do Pai. Você tem que estar no controle. Você acha que você tem que ser merecedor. Como assim? Graça?
Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Não é para que você se glorie. Isso é obra de Deus. Não, mas eu não consigo ficar sem fazer nada. Será que você não está viciado em fazer muita coisa? Será que não está excessivo, doentio às vezes? E Deus está vendo isso? Será que isso se tornou então um Deus, um ídolo, que você precisa ser curado, liberto? Nós irmãos. Marcos 12, 29 a 30, abra sua Bíblia, eu quero ler. Marcos capítulo 12, 29 a 30. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Ame o Senhor de toda a sua alma. É aqui que Deus confronta Moloque, porque Deus não aceita dividir o coração. Baal, a estátua dele, estava, então, o interesse, o aspecto de dinheiro, status, prazer, controle, aprovação. Ou seja, os ídolos mudaram de forma, mas não de essência. Por exemplo, Baal hoje seria o sucesso financeiro. Tem pessoas sacrificando filhos, casamento, por causa do sucesso financeiro. Azerá é a sexualidade desordenada. Tem pessoas deixando a esposa, os filhos, por causa de uma noite de prazer. Desordenado. Moloque, sacrificar a família por uma carreira. Essa semana eu ouvi o testemunho de uma mulher, dizendo que o filho casou com a esposa, e eles eram muito simples, e ela está com ele desde então do começo, quando não tinha nada. Então ele se formou, se tornou um grande médico, está fofo, está ganhando dinheiro, está ganhando o mundo, e está querendo se separar da esposa. A esposa está chorando diante de Deus, dizendo: não me casei para me separar. E o homem está querendo sacrificar a família e os filhos por causa da imagem, do poder, do status, do dinheiro. Astarte hoje é o poder, a influência. Meus irmãos, cheira a maior elite da autoridade do nosso país, homens poderosos, de muita influência, que numa canetada, irmãos, faz definir no nosso país o que é verdade e o que é mentira. Poder, influência. Jesus, queridos, muda o centro da adoração, e eu quero terminar com esse texto de Jesus. Ele agora vem para um ponto central. Esse ponto eu estou te falando de Samaria. É lá no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam a Deus, fizeram um templo igualzinho para competir com Jerusalém. E lá então as 10 tribos que se perderam e ficaram misturadas nas nações, conseguiram esse lugar, essa região para adorar a Deus. E lá tinha um templo, e lá eles adoravam então a Deus, junto com um monte de idolatria. E essa mulher então pergunta para Jesus: é nesse monte ou no monte de Jerusalém? Olha que interessante, João 4, 19 a 24 diz: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher,
Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Aleluia. Quando Jesus afirma em espírito e em verdade, ele está exatamente falando: a adoração de vocês não pode estar mais do lado de fora, num ritual como o de Moisés. Chegou alguém para cumprir toda a lei. Essa era uma sombra. A realidade da verdade. A verdade se encontrava em Jesus. Então, em espírito e em verdade, quando Jesus afirma em verdade, é que vocês precisam adorar, não só de maneira verdadeira, porque os samaritanos adoravam a Deus, sabe? E era legítimo, só que não era o Deus de verdade. Um outro sentido nesse texto, irmão, é que como os judeus adoravam a Deus através dos rituais, das cerimônias, sabe, dos rituais de sacrifício de animais, né, tudo de acordo com a lei, agora Jesus está dizendo: olha, chegou a realidade, chegou a verdade, a partir de agora esse momento ia chegar e já chegou. Agora, vocês não vão chamar nem Deus mais de Deus, vocês vão chamar de Pai. A mente vai mudar, é mente de filho, vocês vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. Amém, queridos? Não é no lugar, é a forma, é quem. Nós não podemos adorar quem não conhecemos, nós necessitamos adorar aquele que conhecemos. E Jesus então está sendo manifestado, para que eles conhecessem então. Amém, queridos? A cruz então remove todas as sombras. Colossenses 2, 13 a 17 vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, a verdade, porém, encontra-se em Cristo. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Em João 1, 16 a 17 vai dizer: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Tinha uma plenitude da lei, graça sobre a lei, porque a lei já poderíamos levar a graça, mas agora, irmão, é graça sobre graça. Olha que interessante, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tudo aquilo que era sombra, agora se tornou uma clareza, uma realidade, uma verdade, no nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé, por favor. Santo e digno é o Senhor. Fique de pé. Feche os teus olhos. Em João 5, 20 a 21 diz: escute, ouça. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Olha o que João está dizendo. Jesus foi manifestado, a verdade chegou, foi comunicada, foi manifestada. Vocês agora podem adorar o Deus da verdade, de verdade. Ele foi dado a ser conhecido, manifestado. Ele é o verdadeiro. E aí ele diz: filhinhos, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Quem é filho aqui? Filhinhos, adorem o Pai em espírito e em verdade. Tira os ídolos, porque os ídolos te fazem achar que você tem que merecer, tem que ter uma performance, tem que entregar algo primeiro. Filhinhos, se livrem dos ídolos, se livrem dos deuses. Agora não é mais Deus, é Pai. E o Espírito que está sobre vocês clama: Abba, Pai. E Ele comunica diretamente ao Espírito de vocês que vocês são filhos. Aleluia, aleluia. Se rendam à verdade, ao verdadeiro. Amém. O véu foi rasgado, como foi dito aqui. Santo e digno é o Senhor. Santo e digno é o Senhor. Adore o Pai. Adore o Pai em espírito e em verdade. Consulte aí o seu coração e a sua mente. Será que você precisa se desapegar? Será que você tem feito alguns amores, algumas paixões que têm dividido o lugar da verdade, da identidade do verdadeiro Deus? Será que você não consegue abrir mão de estar no controle? E para isso você é capaz de manipular a própria verdade para poder ter reputação, ter controle, ter dinheiro, ter condições. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vocês têm obras, eu conheço as suas obras. Vocês têm muitas obras, mas tenho, porém, contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. As próprias obras se tornaram ídolos. Orgulho da vida religiosa. E a religiosidade, irmão, constrói ídolos. E o Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O convite é de um pai chamando seus filhos à comunhão. Aleluia, à unidade. Assim como o pai entregou o filho, e nele, no filho, está a imagem do pai se entregando. Assim, filhinhos, vocês precisam se entregar de todo o coração. Porque o mandamento é: amarás o teu Deus de todo o coração. Guarda teu coração. Consulta seu coração. Vamos cantar ao Senhor uma canção, vamos dar a Ele o fôlego da nossa vida, o quebrantamento do nosso coração, a verdade. Nós nos rendemos hoje diante da verdade, da palavra de Deus. Xalabare, maramas, terecandará, massore, manais. Oh, nos livra dos ídolos. Halamare, machele, maramanai. Solta. Confia em Deus. Pare de confiar no seu controle, nos seus cálculos, na sua força.
na sua beleza. Pare de confiar em si mesmo. Se renda. Vem andar com Jesus. Vem andar com o Mestre. O Mestre nos convida. Por que seu coração está sobrecarregado? Por que você está cansado? Receba o meu fardo, que é leve. Oh, é leve. A vida com Jesus é leve. É de liberdade. Seja livre. Oh, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Digno ao Senhor. Se arrependa hoje. Diga para Jesus. Diga: Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu estou me perdendo. Eu estou perdendo em mim mesmo. Me perdoa. Me ajuda. Vem, vem, vem. Vem, me mostra a verdade. Vem, me convence da verdade. Vem, me livra. Me livra pela verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Oh, somente a ti. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Santo é o teu nome. Oh, levante as suas mãos, igreja. Alinhe seu coração com a palavra do Senhor, com a palavra da verdade, pois o coração é enganoso. Receba um novo coração, um novo coração. Chegou, é chegado a hora da nova aliança. Não é mais pela lei, é pela graça de um novo coração, de uma nova mente. Receba, receba a mente de Cristo. Receba o coração, o novo coração da aliança da graça. Oh, digno é o teu nome, Senhor. Vem e nos quebranta. Quebra, Senhor, nos ajuda a quebrar os altares de nossos ídolos de dentro do coração. Nos liberta. Nos liberta pela palavra. Nos liberta pela palavra. Oh, levanta suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Te engrandecemos. Continua falando. Falando ao nosso espírito. Falando à nossa alma. Falando ao nosso corpo. Falando ao nosso coração. Falando à nossa mente. Continua, Pai. Não desista de nós. Oh, tem paciência, Senhor, com a nossa meninice, com a nossa infantilidade. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Se revele, Pai, se revele. Guarda, guarda, guarda os seus filhinhos. Guarda, guarda a tua igreja. Nos guarda, Senhor, em Ti. Tira, Senhor, os enganos da nossa mente, fortalezas do inimigo, que carregamos desde crianças, que carregamos de nossos pais, os ídolos de nossos pais. Quebra hoje, quebra hoje, quebra hoje, quebra hoje os altares dos ídolos do nosso coração, em nome de Jesus. Reina, 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 ó Senhor, reina sobre nossas vidas,
sobre nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém?